Oi, para quem está assistindo esse vídeo, eu me chamo Andrine e eu vou apresentar um pouquinho do Compreende, um framework para a seleção de ferramentas de design. A ideia desse protótipo aqui era avaliar a utilidade, tá? O quão útil esse framework é no dia a dia dos designers, independente do nível de atuação, nível profissional. Então, pode ser que em alguns momentos a usabilidade seja péssima e eu peço que vocês relevem isso, tá? Seguindo, aqui a gente tem duas páginas, a de painel e a de filtros. É como se a página de painel fosse o front-end e a de filtros fosse o back-end, onde abarca ali todos os dados sobre as ferramentas, tá? Nessa página de painel, eu desenvolvi uma oração para auxiliar você, designer, para auxiliar quem for utilizar aqui o meu framework em relação à necessidade que tem no momento no projeto que está em desenvolvimento. No caso aqui, eu tenho que responder o seguinte: eu estou em tal macrofase, trabalhando com tal objeto e eu quero tal ação. Vamos seguir aqui um exemplo, sei lá, eu quero identificar, trabalhando com o usuário consumidor, descobrir necessidade de melhorias. Então, eu venho aqui, eu vou selecionando e ele vai fazer uma modificação lá na página de filtros. Ah, Além dessas categorias, tem algumas categorias extras aqui para caso você necessite afunilar um pouquinho mais a sua pesquisa, a sua necessidade. Então, seria como se fosse, por exemplo, aqui em complemento, eu vou ter forma de coleta de dados, então vai ter os dados sobre como as ferramentas incluídas aqui no framework coletam os dados, seja por entrevista, questionário, observação, exploração, inspeção. Também tem a forma de representação, como é que você vai representar o resultado que essa ferramenta oferece para você, e alguns atributos, que esses atributos são coisas obrigatórias em todas as ferramentas. Por exemplo, fonte, de onde você tirou os dados sobre essa ferramenta? Como é que eu posso verificar que o que você está colocando aqui está correto ou realmente existe? Tem a parte dos usuários, tipo, o nível de contato dessa ferramenta com o usuário é um contato direto ou é um contato indireto? O tempo é atual ou é longitudinal? No sentido de, eu preciso de informações do século passado, da década passada, para eu conseguir aplicar essa ferramenta. O tipo de produção, se é para um novo projeto, produto, algo novo, criado do zero, ou se é um redesign, se já existe algo e você só vai aperfeiçoar. Ou então, tanto faz, para um ou para o outro. Na de trabalho, essa ferramenta, ela trabalha com equipe, sem equipe ou sem equipe. E aí, você vai selecionando. Também tem a parte de análise, ela faz análise qualitativa, quantitativa, ela faz as duas. O nível de contato com o cliente ou stakeholder é direto ou é indireto. E a parte de pré-requisito e contraindicação, que você acaba assinalando aqui como sim ou não. E assim, o framework ele não foi pensado para adicionar quais são esses pré-requisitos. Então, a sugestão é que quando você for adicionar um filtro, aqui na parte de atributos, eu coloquei só o nome do livro, que eu utilizo como base, tá? Mas a sugestão é que você coloque um link que direcione, seja para um site, para alguma página do Google Drive, alguma coisa do tipo, para poder direcionar outras pessoas a entender um pouco mais sobre o que esses pré-requisitos e contraindicações e outros detalhes sobre as ferramentas. Aqui tem algumas categorias que foram mapeadas dentro da minha pesquisa, tá? Mas isso não exclui a possibilidade de adicionar novas categorias, remover, enfim, você pode ficar totalmente livre para fazer isso. E na parte de macrofase, eu acabei definindo três, mas, por exemplo, se você utiliza o Double Diamond, que tem quatro etapas, né? 4 fases. Então, você pode vir aqui e adicionar 4. A mesma coisa por objeto. Esses foram identificados em todas as ferramentas, mas, eu vi que existia um novo objeto, então você pode vir e adicionar aqui. E quando a gente vem para a parte de filtros, tudo que está apresentado ali na página de painel também vai estar aqui, só que com um detalhamento muito maior, porque são os dados relacionados às ferramentas. Então, aqui eu tenho 33 ferramentas, elas foram selecionadas com base em 4 livros, e eu trago a fonte de cada uma, o nível de contato com o usuário, tempo, produção, trabalho e tudo mais. E já aqui, na parte dessas outras categorias, eu acabo assinalando como mas pode ser um X, um traço, alguma coisa, porque na hora que fazer a filtragem, em falando em filtragem,
ela pode ser tanto realizada na página de painel como de filtro, mas eu vou ensinar como que se faz aqui na parte de filtro, porque no desenvolvimento do JavaScript, para os checkbox aqui funcionarem, não foi desenvolvido tudo, tá? Só essa primeira parte. Então, toda vez que você for modificar, adicionar alguma nova, você pode vir aqui nos filtros manualmente fazer isso. Ou então, se você conhecer sobre JavaScript, você pode mexer lá, tá? Por exemplo, eu quero aqui todas as ferramentas que estão na macrofase identificar. Então, eu clico aqui, venho e eu desseleciono esse espaço em branco. Clico em OK. Aí ele vai filtrar todos que tem o número 1. Aí, no caso aqui, eu quero, sei lá, o objeto, produto, serviço. Eu venho aqui, tiro esse espaço em branco e ele diz OK. Eu quero aqui como ação, sei lá, identificar características. Tiro os espaços em branco, ok? Ele vai filtrando de acordo com o que eu vou marcando, assinalando aqui, tá? Na página de painel funciona no mesmo sentido, mas, ó, o que que acontece? Lá eu modifiquei, né, mas não modificou aqui. Então, vamos só adicionar aqui de volta os outros filtros, remover, no caso. Ele vai voltando para o que tinha antes. Não necessariamente você precisa seguir a oraçãozinha que eu sugeri aqui em cima, tá? Você pode fazer livremente também. Isso aqui é só para caso você se sinta perdido, não entenda bem qual é a etapa do projeto você está, qual é a necessidade em si. Mas, por exemplo, aqui, ó, identificar, cliquei, vai rodar o script em execução, aquele lá que eu falei sobre JavaScript. Tá carregando um pouquinho. Pronto, ó. Ele assinalou aqui e fez toda a filtragem. Objeto, produto, serviço, projeto. Ele assinalou aqui, e nos filtros ele começou a filtrar por produto, ó. Vamos lá, outro. Expor trajetória, jornada. Cliquei, aí ele filtrou. Filtrou todos os que estavam dentro disso. Essa outra parte aqui da ponta, ela ainda não está funcionando, tá? Mas você pode entrar dentro do AppScript e fazer modificações. E fazer modificações de acordo com o que você achar necessário. Lembrando que você precisa ter conhecimento em JavaScript. Então, tem todas as categorias mapeadas lá aqui, o objeto, o complemento, e tem o limpar filtro também, que eu acabei não colocando em prática. Mas isso é um pouquinho do meu framework. E qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem. Meu e-mail é andrinascimento.número7, @gmail.com. E é isso, e até mais.